Brasil conquistou medalha de ouro na vela, bronze nos 400 metros com barreira, no boxe e no salto com vara. E está na final do futebol masculino. E você vai ver também. Os pequenos negócios geraram 7 em cada 10 vagas de emprego no país em um ano. Com a volta das aulas presenciais, o desafio agora é recuperar o tempo perdido. A Pfizer entrega hoje mais 1 milhão de doses da vacina contra a Covid. E por causa do calor de 44 graus, um dos monumentos mais visitados do mundo está fechado para turistas. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. Os pequenos negócios foram responsáveis pela maioria dos empregos criados no Brasil nos últimos 12 meses. É o que aponta um levantamento do Sebrae. Os pequenos negócios apresentaram em um ano um saldo positivo de mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada, o que significa 71,8% das vagas criadas no Brasil. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o número de vagas formais no setor entre julho de 2020 e julho de 2021 é quase 3 vezes superior ao das médias e grandes companhias que contrataram em 12 meses. Apenas em junho de 2021, as micro e pequenas empresas apresentaram mais de 871 mil novas admissões, contra 654 mil desligamentos. Com isso, o resultado é um saldo positivo de quase 216.400 empregos gerados. Esse total equivale a 70% dos empregos criados em junho no território nacional. Já as médias e grandes empresas fizeram quase 664 mil admissões, contra 596 mil desligamentos, ficando com um saldo positivo de cerca de 68 mil empregos, o que equivale a 22% do total gerado no país. Ainda de acordo com o Sebrae, o segmento de serviços, um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19, foi o que mais gerou empregos, com 87 mil novas vagas no mês. Em seguida aparecem comércio, a indústria da transformação, a construção civil e a agropecuária. A Pfizer começa hoje uma nova série de entregas com o envio de mais 1 milhão de doses da vacina contra a Covid. 17 milhões de doses devem chegar ao país até o próximo dia 22. A farmacêutica americana Pfizer entrega a primeira remessa da operação que prevê 17 milhões de doses em menos de 20 dias. Na ação, 17 voos com 1 milhão de doses da vacina em cada saem de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao aeroporto de Viracopos. A empresa já entregou 35 lotes ao país, totalizando até então 30 milhões de 200 milhões de doses da vacina feita em parceria com a BioNTech, contratadas pelo governo federal. No domingo, a empresa fez 2 entregas e completou os 13 milhões de doses que havia anunciado até o início de agosto. A farmacêutica prevê, entre o final deste mês e setembro, a entrega de quase 52 milhões e meio de doses, que fazem parte do primeiro acordo com o Brasil de 100 milhões de doses de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021. O segundo contrato prevê o envio de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. Esta semana marcou a volta das aulas presenciais em quase todo o país. O desafio para alunos e professores agora vai ser recuperar o tempo perdido. O Brasil está entre os países que ficaram mais tempo com as escolas fechadas durante a pandemia. A gente fala que é uma relação harmônica. O Fernando anota tudo com muita atenção. Estar de volta à sala de aula é um motivo de alegria para ele. Uma das principais lições que o adolescente aprendeu nas aulas online foi justamente a importância do ensino presencial. Nas aulas online você sentiu muita dificuldade, porque na hora que você precisar de alguma dúvida ou outras coisas, você não tinha um professor direto para falar e tirar essa dúvida na hora. Agora no presencial você consegue tirar essas dúvidas na hora, bem melhor. Escolas e creches de quase todo o país voltaram a ter aulas presenciais nessa semana. De acordo com o CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, apenas os estados do Acre, Paraíba e Roraima retomarão as atividades a partir de setembro. Em São Paulo, as escolas poderão receber até 100% dos alunos, mas isso vai depender da capacidade de cada uma. Nesse colégio, que fica na Zona Sul, a direção optou por um rodízio. Metade dos estudantes assiste aulas na classe
e a outra metade pelo computador. Cabe aos pais decidirem, de acordo com a lei, se o aluno vai vir ou vai continuar em aulas online? Sim, a decisão é das famílias, né? A Secretaria de Educação ainda não obrigou a presença dos alunos obrigatoriamente na escola, então nós estamos chamando os pais aqui, dando ciência para eles do que eles podem fazer e como acompanhar essas aulas em casa. Pela amostragem que a senhora tem, os alunos, os pais, a maior parte, a maior vontade é de vir, de participar da aula, de ficar online, como é que a senhora tem sentido esse retorno? Olha, a maior parte quer vir para a escola, não vê a hora de voltar para a escola. Só no estado de São Paulo são 3.400.000 alunos na rede estadual de ensino. E o desafio desses estudantes e também dos educadores é recuperar o tempo perdido. Segundo um relatório feito em 46 países pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ficou 16 semanas sem nenhuma atividade presencial no auge da pandemia. Na maioria dos países ricos, a média foi de 14 semanas sem aulas. Agora, o voltar para a escola está sendo todo um processo realmente de reconstrução. Então, agora eles vão aprender o dia a dia, como agora vai começar tudo de novo. É um reiniciar, né? Nós estamos iniciando o ano letivo agora, hoje, que nós começamos as aulas. Então, eles faziam prova em casa, eles tinham prova, né, tinha um tempo maior de prova, agora não. Agora eles estão voltando com uma outra rotina. Então, agora reaprender tudo de novo, né? Isso daí vai agora o papel dos educadores, a gente, enquanto professor, tudo ter esse acolhimento com os alunos. Mesmo com autorização para o retorno das atividades presenciais, a decisão de mandar ou não os filhos para a escola cabe aos pais. A Cíntia tem 2 filhos, a Serena, de 9 anos, e o Bento, de 5. E ela diz que ainda não se sente segura para mandar os 2 para a escola. A gente quer que eles retomem, mas a gente preferiu ser precavido nesse momento. Então a gente vai aguardar um pouquinho para depois reavaliar, vamos ver como fica essa retomada e depois a gente manda. Tchau, gente. Tchau, gente. Se cuidem. Já o Fernando prefere as atividades em sala de aula e acredita, inclusive, que o rendimento dele vai melhorar. E estudar é que é o foco, né? Agora não tem desculpa para tirar nota ruim, então. Não tem desculpa. Sem desculpa agora. E a professora de biologia ouviu e disse que vai cobrar o Fernando. Já pedi até a gravação, falei que eu quero ver a gravação depois quando eu for cobrar a nota dele lá no final do bimestre. Sou boa cobradora, hein? Ele vai ser cobrado. Com certeza. Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Palmas, capital do Tocantins, retornaram hoje às aulas presenciais. A Prefeitura liberou o ensino híbrido com a transmissão das aulas pela internet e com as escolas com ocupação de até 50% dos alunos em dias alternados. O Brasil segue com média móvel abaixo de 1.000 mortes diárias pela Covid-19. Mais 389 mortes por Covid-19 foram registradas em 24 horas no Brasil. Com isso, o país chegou a 557.223 vítimas desde o início da pandemia. Também foram mais 15.143 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, são quase 20 milhões de diagnósticos confirmados até agora. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 960 vítimas diárias. É o mesmo patamar do dia 18 de janeiro. Esse é o terceiro dia seguido com a média abaixo de 1.000. Em comparação com o registro de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda. A média de novos casos está em 35.120. É a menor desde 29 de dezembro de 2020, quando foi a 34.726 diagnósticos. No mapa que mostra a evolução da pandemia por regiões, podemos verificar que hoje 3 estados apresentaram alta nas mortes: Amapá, Rio de Janeiro e Rondônia. Em estabilidade estão 9 estados. Em queda estão 15 unidades da federação: Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O Brasil já aplicou mais de 143.760.000 doses de vacinas contra a Covid até agora, 1.164.000 em um dia.
Mais de 101 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina, o que equivale a 47,9% da população. Mais de 42 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou então a dose única, o que representa 19,9% da população brasileira. Os dados são do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Começaram as inscrições para o segundo semestre no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Até agora, até sexta-feira, aliás, vai ser exigida exclusivamente a nota do Enem de 2020. Para se inscrever, o interessado não pode ter zerado na redação do Enem e precisa manifestar interesse em até 2 opções de curso. Para consultar as vagas disponíveis, é só acessar o site do SISU. No próximo bloco, você vai ver que por causa da pior onda de calor em mais de 30 anos, um monumento em Atenas, que normalmente fica cheio de turistas, fechou os portões. Voltamos já. Mesmo com um decreto que proíbe o uso do fogo, a Amazônia registrou quase 5.000 focos de queimadas em julho. Os focos de incêndio foram registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dados preliminares do INPE mostraram que a Amazônia registrou 4.977 focos de queimadas ilegais em julho. O uso do fogo no bioma está proibido desde 29 de junho. Quando o governo federal publicou um decreto suspendendo a prática por 120 dias no território nacional. No fim de junho, também foi autorizado o uso das tropas militares para combater as queimadas na Amazônia. O município de Porto Velho, em Rondônia, foi o que mais registrou focos de queimadas em julho em toda a Amazônia. Foram 340 pontos. Logo em seguida aparecem Lábrea e Apuí, ambos no Amazonas, com cerca de 250 focos cada. Dados do INPE também apontaram que mais da metade do fogo registrado em julho na Amazônia está concentrado em apenas 2 estados, no Pará com 1.372 pontos e no Amazonas com 1.173. Além da relação direta com o desmatamento, a queima de florestas e vegetações nativas no Brasil é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. Depois de 2 semanas de recesso, de pausa por causa do recesso parlamentar, os senadores voltaram com os depoimentos na CPI da pandemia. O convocado de hoje foi o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador de uma entidade privada chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. A CPI da Covid no Senado retoma os trabalhos com a oitiva de Hamilton Gomes de Paula. Ele é apontado por representantes da Davat Medical Supply como um intermediador de empresas que ofertavam vacinas. Ele afirmou à CPI que somente apresentou as opções de compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao Ministério da Saúde, que a princípio estava custando $3,5. Mas o valor teria aumentado para $17,5 por dose, valor 3 vezes mais caro do que o negociado pelo Ministério com a Índia. A minha aproximação em conduzir o Dominguete, em conduzir a Davat ou o Cristiano era de forma formal. Só para entender, o senhor preparou um e-mail e no e-mail disse, olha, tem um pessoal aqui vendendo, assim, oferecendo vacina. Vocês estão dispostos a recebê-lo? Foi assim? Foi feito um e-mail, encaminhamos um e-mail. Além dos e-mails, o reverendo disse que foi ao Ministério da Saúde por 3 vezes. O Dominguete e o Cristiano diziam ter essa documentação junto à Davat. Então eu estive 3 vezes, dia 16, eu tive dia 22 no SVS, dia 16 foi a reunião. Eu estive dia 2 e dia 12. O estado do Acre elaborou uma nota técnica que propõe a antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. De acordo com o documento, a antecipação leva em conta a eficácia do imunizante contra a variante Delta e a alta no número de casos provocados por essa cepa. Os municípios que tiverem estoque suficiente da vacina da Pfizer podem adiantar a aplicação da segunda dose em até 21 dias após a primeira, já que esse é o intervalo previsto na bula do imunizante. Olha só, bilheterias vazias, silêncio total.
uma imagem que parece incomum para esse mês em Atenas, capital da Grécia, num dos monumentos mais visitados do mundo. O monumento está fechado por causa do calor. As temperaturas na capital grega podem chegar a 44 graus. A Acrópole deserta em meados de agosto. A visão incomum na temporada de verão na Grécia não se deve à pandemia de Covid-19. Diante da onda de calor, a pior em mais de 30 anos, todos os sítios arqueológicos a céu aberto no país vão fechar durante a tarde esta semana. A onda de calor é complicada, embora já estejamos um pouco acostumados. Na semana passada estivemos na Croácia e a temperatura era bem alta, mas aqui é definitivamente um nível acima. Não esperávamos que os pontos turísticos fossem fechar tão cedo e não pudéssemos visitar a Acrópole e o Panteão. A poucos metros, o Museu Acrópolis oferece ar-condicionado e viagem no tempo. Cerca de 100 pessoas esperam para entrar sob um sol escaldante. O problema é que alguns locais ficam fechados por causa do calor entre meio-dia e 5 da tarde. Se você é turista, isso cria alguns problemas de agenda. Mas não é por isso que se vem para a Grécia, por causa do sol e do calor? Muito calor? O Serviço Meteorológico acredita que as altas temperaturas durem até quinta-feira. Além do inconveniente nos pontos turísticos, o calor também causou vários incêndios na Grécia, em particular na ilha de Rhodes e no noroeste de Peloponeso. E já que a gente falou da Grécia, berço dos Jogos Olímpicos, vamos falar agora dos Jogos Modernos, os Jogos de Tóquio. O brasileiro Thiago Braz levou o bronze no salto com vara. O brasileiro superou a marca de 5,87 m, ficando à frente do francês Renaud Lavillenie no momento em que restavam 4 na disputa. O paulista, de 27 anos, tentou superar a marca de 5,92 m 3 vezes, mas não conseguiu. O bronze chega como superação para Thiago, que enfrentou nos últimos anos resultados negativos e a troca de treinadores. O sueco Armando Plantis, recordista mundial, ficou com o ouro ao superar os 6,2 metros. A atual campeã mundial de boxe, Bia Ferreira, avançou para as semifinais e garantiu medalha. No masculino, o Abner Teixeira perdeu a semifinal e ficou com bronze. A conquista veio após a atual campeã mundial brasileira derrotar nesta terça-feira a atleta Raikona Kodirova do Uzbequistão em decisão unânime dos árbitros por 5-0. Na luta pela vaga na final olímpica, a brasileira vai encarar a finlandesa Mira Marjoana Poutikonen. Também na terça, Abner Teixeira foi derrotado pelo cubano Júlio Lacruz e ficou com bronze na categoria até 91 quilos. O pugilista Eber Conceição, que concorre na modalidade até 75 quilos, também tem um bronze brasileiro garantido em Tóquio. No boxe olímpico não há disputa pelo terceiro lugar, por isso quem perde na semifinal recebe o bronze. No atletismo, o Alisson dos Santos ganhou bronze nos 400 metros com barreiras. Assim, ele encerrou um jejum de 32 anos do país sem medalhas nas pistas, nas competições individuais. As últimas medalhas tinham sido em Seul, em 88, com o Robson Caetano e o Joaquim Cruz. A seleção brasileira masculina de vôlei chegou a uma semifinal olímpica pela 5ª vez consecutiva. A classificação veio com uma vitória sobre os donos da casa, os japoneses, por 3-0, parciais de 25-20, 25-22 e 25-20 de novo. A semifinal vai ser na quinta-feira contra a Rússia, que venceu o Canadá. Aliás, a equipe russa venceu o Brasil na fase de grupos por 3-0. No arremesso de peso, o Darlan Romani atingiu a marca de 21 metros e 31 centímetros, venceu a bateria dele e garantiu vaga na final da modalidade. A disputa final valendo medalha, vai ser amanhã às 11 da noite, pelo horário de Brasília. Vamos atualizar então o quadro de medalhas para encerrar essa edição. Nos Jogos de Tóquio, o quadro de medalhas liderado pela China, 32 medalhas de ouro, 69 no total. Estados Unidos tem mais medalhas, mas tem menos medalhas de ouro. Depois aparece o Japão, com 19 de ouro, e a Austrália com 14. O Brasil já tem 3 medalhas de ouro, 3 de prata e 8 medalhas de bronze até o momento. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Boa tarde.